Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast Espiritismo em 30 minutos. Muito bom, mais uma vez, chegarmos até você para mais este episódio. Agradecemos muito a sua audiência, você que nos acompanha, convidando também você a entrar em contato conosco através do nosso e-mail, espiritismo em 30 numeral, né? Espiritismo em 30 gmail.com, mandando aí a sua observação, seu comentário, dizendo de onde você está ouvindo os nossos episódios. Você sabe, estão no Spotify, estão no YouTube. Então, por favor, também se puder compartilhar com seus amigos, nos seus grupos aí que você tenha acesso para divulgar, a gente agradece muito. Eu sou Osmar Marte Filho e hoje estamos com a Kátia Yabico e com o Guilherme Yabico para falarmos mais um pouquinho sobre espiritismo nesses 30 minutinhos aí que nós temos pela frente. E hoje vamos continuar falando sobre o livro terceiro, né, das leis morais, o capítulo 12 do livro dos Espíritos, Perfeição Moral, sobre as paixões e sobre o egoísmo. Olá, Kátia, Guilherme, muito bom estarmos juntos novamente. Olá, Osmar. Olá, Guilherme. Com alegria que a gente se encontra mais uma vez aqui, nesses 30 minutos, para falarmos de assuntos tão importantes para o nosso dia a dia. Olá a todos os ouvintes do canal, olá os companheiros, prazer estar com vocês aqui para mais 30 minutos de aprendizado espírita. O Espiritismo ele nos auxilia a entender a nossa realidade, dizendo que somos espíritos, e não só dizendo, mas provando que somos espíritos através da mediunidade, né? Ele prova que nós somos espíritos reencarnados, e isso muda tudo na forma como nós enxergamos a vida. Nós não somos um corpo que temos um espírito, nós somos um espírito reencarnado num corpo físico. Então, tudo que diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ao nosso conhecimento, as nossas escolhas são atributos nossos de espírito e não do corpo. O corpo é como um veículo que nos conduz e que nós dirigimos para onde nós quisermos. Até porque o corpo tem um tempo de vida na Terra e nós, espíritos, continuamos vivendo a vida espiritual, aliás, de onde nós viemos. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, as nossas escolhas, o nosso conhecimento, os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos são atributos nossos de espíritos, que continuaremos tendo após a morte do corpo físico, quando retornamos ao mundo espiritual. Então, nesse item, as paixões, né, como quando nós pensamos nas paixões, Kardec então vai fazer perguntas aos espíritos superiores, tentando entender esse contexto, essa questão, né, das paixões e se isso é bom, se isso é ruim, né, o que que a gente pode, como que a gente pode conduzir melhor as paixões. Então, começa na questão 907, Kardec vai perguntar: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? As paixões, então, são um recurso natural do homem, né? E os espíritos dizem não. Então não é mal em si mesmo. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então não é as paixões em si não são más, é o abuso e a falta de controle, a falta de condução que nós temos, né? Que nós não conseguimos ter nas paixões. Então, usando a vontade, ele diz aqui, né? A paixão está no excesso provocado pela vontade. Então, quando eu aumento, quando eu descontrolo as paixões pelo uso da vontade, então deliberadamente, né, eu não controlo as paixões, aí sim se torna um problema. Então é um assunto bem complexo, profundo aí, que vai nos ajudar bastante a entender essa questão aí de como estamos lidando com as nossas paixões, né, Kátia, Guilherme? Osmar, você abriu agora o nosso episódio falando de que nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos encarnados, né? Então, as paixões, ela, para nós,
encarnados, ela fica muito ligada à matéria, né? E na pergunta 907, né, a resposta nos deixa claro aqui que é uma questão de equilíbrio, né? Então, elas não são más na sua essência, nunca elas são. Na essência, nada é ruim, mas nós, estando encarnados dentro dessa materialidade, através do nosso personalismo, nós podemos desvirtuar essas paixões. Porque a paixão em si, ela pode mesmo realizar grandes feitos, e tem realizado mesmo na humanidade. Mas às vezes essas paixões nos desequilibram, né? Então, o problema maior está no desequilíbrio. Nós conversamos com as pessoas, né? E a gente vê o sofrimento de tantos espíritos aí, é, pelo desalinho, né? Dessas paixões. Então, é tarefa fácil deixar sermos guiados apenas pela paixão na sua essência? Não é tarefa fácil, né? Porque a gente, se deixar, a gente é consumido por esse mundo material, né? Mas, de novo, a gente já falou isso em episódios passados. Nós temos que ter uma visão maior do que esse tempo da nossa existência aqui no mundo físico. É pensar sempre na nossa vida futura. O que eu quero para mim, não apenas nesse tempo que eu estou aqui reencarnado, mas o que eu quero para a minha vida de espírito que sou. Eu sou um espírito, ora encarnado, ora desencarnado. Hoje estou encarnada, né? Faz parte, a gente já estudou também em episódios anteriores, faz parte as conquistas materiais. Mas quais são as conquistas que eu estabeleço para futuro, mas futuro como espírito? E essas paixões podem me direcionar para essas conquistas, né? Conquistas maiores e não só conquistas materiais. Então, eu posso promover em mim, através dessas paixões, a realização no bem, que a gente tem falado muito insistentemente sobre isso, né? E aí ele fala a questão da vontade, né? Ele fala assim: a paixão está no excesso provocado pela vontade. Quando a minha vontade realmente ela é direcionada para o bem, eu posso o que eu quiser, né? Às vezes eu não tenho vontade, eu tenho querer. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, né? A vontade não, a vontade é sempre para o bem. É vontade de fazer o bem. Então, a vontade fortalecida realiza grandes obras, né? Então, eu preciso, para fortalecer essa vontade, ter a consciência. Então, aí, de novo, a gente já estudou isso em episódios passados, ter a consciência de que eu sou um espírito e que eu tenho que fazer conquistas com vistas ao futuro. E conquistas morais e não apenas conquistas materiais. Porque se eu ficar apenas nas conquistas materiais, essas paixões acabam me desequilibrando. Eu acho que um ponto principal, né, nesse momento é a gente entender o que é, né, esse conceito de paixão, porque de certa forma no livro dos Espíritos eles não deixam claro o que é essa paixão, né? É algo que aparece um pouco, de certa forma, implícito ali, né? O Kardec deixa meio que implícito isso. Eu fui buscar um pouquinho no sentido, né, dessa palavra, do que vem a ser propriamente paixão, né? Claro que isso é algo um pouco meio que, de certa forma, abstrato, né? Porque paixão é uma coisa muito, pode, pelo meu ver, pode ser muito relativo. Mas a paixão, né? Ele coloca como sendo um sentimento intenso e profundo. E que muitas vezes, né, é marcado por atração e entusiasmos extremos que podem alterar o pensamento e a razão. Ou seja, ele é algo que interfere no nosso pensamento e na nossa razão. Então, esse é algo muito, vamos dizer assim, muito mais material do que propriamente espiritual. Mas que para muitos isso é o que motiva as pessoas, né? Até mesmo a palavra paixão, né, ela vem do latim, que é um sentido de sofrer, né? Passivo, de sofrer, mas sofrer no sentido de passar por aquilo, né? É passo, né? De passar, de sofrer, de suportar alguma coisa. Então, isso
Para muitos é para muitos não, né? Acho que também de certa forma para todos, né? Quando temos essa relação da paixão é uma prova. E, e a gente não deve passar por essa prova da paixão simplesmente tendo isso como um sofrer, né? Como uma dor, que para muitos parece que paixão é algo, uma punição, né? Uma pena, que a gente se apaixona, a gente se tem um sentimento intenso para não apenas pelas pessoas, mas por muitas coisas que para nós é muito difícil, porque a gente se sente marcado, né, por uma certa atração, por um certo apego, e que muitas vezes isso serve para que nós possamos nos motivar, né? Geralmente trazendo uma coisa, uma parte meio lúdica, né? Quando nós temos ali certas paixões em relação à materialidade, né? A uma casa, a um carro, a gente luta por aquilo, né? Então eu vejo que isso, nesse sentido, a paixão pode ser um estímulo. Mas quando passa desse estímulo, quando esse estímulo, né, passa a uma certa a um outro extremo, né, onde que a gente pode perder a razão, buscar fazer de tudo para alcançar algo, né, independente das consequências, isso já passa a ser um sofrer, né? Então a gente tem que ter, de certa forma, essa paixão muito bem regulada pela razão, porque senão nós nos perderemos. Então a paixão, eu acho que eu vejo muito como ele fala ali, é, é o processo que a gente tem de nos motivar a conquistar algo, a nos manter motivado nessa vida. Porque muitas vezes a gente se perde, a gente vê que não tem razão, né? Muita gente não vê razão para viver, razão para estar aqui. Mas eu acho que a paixão ela tem esse intuito de nos motivar, de nos dar esse entusiasmo, de dar essa, de certa forma, uma chama, né? Para que nós possamos conseguir conquistar muitas coisas aqui. Porém, se nós nos perdemos da razão, nos distanciarmos da razão, ela se sobrepõe, né? Ela se sobrepõe até mesmo à própria lógica. Por muitos, né? Muitos pensadores, eles veem que a paixão muitas vezes é o oposto da lógica. Mas eu não vejo assim, eu vejo que ambas podem caminhar juntas, né? Porque muitas vezes, pela lógica, a gente se sente perdido. Pela lógica, a gente vai ver que muitas coisas não vão dar certo, a gente vai se sentir fragilizado por muitos momentos, mas a paixão vem aí dar uma motivação. E eu acho que a paixão e a lógica, nesse caso, a razão, elas devem andar sempre juntas. E é claro que a paixão, como um sentimento humano, um sentimento muitas vezes mais material, ela deve ser, vamos dizer assim, não rebaixada, né? Mas muitas vezes ela deve ser submetida à razão, né? Porque senão nós vamos nos perder. É sempre a ideia de o espírito conduzindo a sua vida e não se deixando conduzir, né? Então, por exemplo, quando na pergunta seguinte, 908, Kardec vai perguntar como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. E os espíritos dizem: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. E aí um comentário muito interessante de Kardec, né? As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e a ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa.
E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distanciou-a da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então a ideia é sempre essa, de você conduzir a sua vida, né? Não ser conduzido por ela. Não ser conduzido pelas suas próprias emoções e pelas suas próprias paixões, mas você conduzir, você controlar para o bem e para o bem de todos. E aí, na sequência, aí Kardec volta a questionar os espíritos, né? O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. E depois eles dizem que podemos orar a Deus e aos bons espíritos pedindo auxílio, né? E depois, qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. A abnegação é você dedicar-se ao próximo, você se esforçar para dedicar-se ao próximo. Então, pode haver uma paixão também na dedicação ao próximo? Sim, né? Eu posso ter uma paixão por um trabalho social, por um trabalho voluntário, por auxiliar o próximo. E aí é uma paixão bem conduzida. Agora, quando eu tenho uma paixão por uma pessoa e essa pessoa não corresponde a essa paixão, e aí eu posso então me frustrar e entrar num processo de perseguição, de violência contra essa pessoa, de agressão, até inclusive um crime. Isso é uma paixão desgovernada, é aquele cavalo que está conduzindo e não que está sendo conduzido. Então eu preciso me controlar, né? Eu tenho que voltar a minha paixão, conduzir a minha paixão para o bem. Então, talvez a gente possa pensar também no entusiasmo, né? Nessa ideia da paixão bem controlada. Entusiasmo é Deus em mim. Então, estar entusiasmado é estar com Deus em mim, com muito desejo, ou muita vontade, ou uma proposta de realizar alguma coisa. Aí é uma paixão bem conduzida, bem governada. E depois, o egoísmo, que é outro item deste trecho do Livro dos Espíritos, que é um dos grandes problemas da humanidade, né? Então, Kardec vai questionar os espíritos entre os vícios, qual que podemos considerar radical. Já dissemos muitas vezes o egoísmo, dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. O egoísmo, então, é uma grande chaga, ou seja, um grande problema, né, da sociedade, um grande mal. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então veja como os espíritos destacam muito o egoísmo como um grande problema moral da humanidade. Também Jesus faz isso. Aliás, Jesus faz isso antes, claro, né? E os espíritos reforçam. Então Jesus nos traz muito a ideia do altruísmo, que é o contrário do egoísmo. Então é um tratamento eficaz para o egoísmo, é o altruísmo. E o altruísmo é voltar-se para o próximo, é olhar para o próximo com um interesse de beneficiar esse próximo, auxiliar, né? Então é a caridade, é a fraternidade que é o caminho do progresso moral para nós espíritas. Jesus então reforça muito isso, a ideia de olhar para o próximo, então num gesto de caridade constante, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Mas isso abre mão, eu trabalhar o egoísmo, eu controlar o egoísmo, abre mão dos meus interesses? Não. Eu vou continuar tendo meus interesses e defendendo meus interesses, mas também os do próximo. Mas também olhar para o próximo com fraternidade, com respeito, com carinho, né?
e não com agressividade, e não com as paixões descontroladas, e não olhando o próximo como um concorrente, não olhando o próximo como uma ameaça, não olhando o próximo como alguém que eu tenho que extinguir, eliminar, no caso de países, por exemplo, né? Ou de vizinhos, ou de pessoas. Não, o próximo é um espírito que merece respeito, é um irmão que merece respeito. Então veja como muda muito a nossa visão de sociedade, de convivência, né? Dentro da família, dentro da sociedade de forma geral. Osmar, o egoísmo, assim, raiz do mal, né? Então, a gente, pensando nisso, eu fui lá, fiquei pensando nos nossos primórdios, né? O egoísmo foi importante, como uma questão de sobrevivência. E hoje que nós adquirimos aí a inteligência, pensamos, sentimos, agimos, o egoísmo funciona para nós de forma errônea, mas funciona para nós como um mecanismo de defesa, ainda querendo se defender diante das agruras do outro, né? Então, o que seria esse orgulho, né? É essa importância excessiva que eu dou ao personalismo, a mim mesmo, né? Mas como combato isso? Só através da educação. Nós temos que nos educar, educar moralmente mesmo, educar os próximos mais próximos para entender que, como disse Osmar, né, eu ainda tenho os meus próprios interesses, mas eu tenho que respeitar os interesses dos outros. E é nesse respeitar o interesse do outro que nós precisamos nos educar. Entender, assim, que a gente já falou também várias vezes isso nos outros episódios. O bem só é o bem quando é o bem para todos. Então, quando eu penso só em mim, o bem só para mim, é o egoísmo de novo, né? Um mecanismo, eu estou me defendendo. E hoje ainda, como nós temos aí as redes sociais, que coloca tudo assim, a olhos vistos para nós, que tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Hoje se usa a expressão a vida é um morango, e a gente sabe que não é. Então aí vai nos colocando ainda mais no egoísmo. Eu quero para mim, eu não quero para o outro. Então, aí é o que o Osmar falou, eu quero estar espizinhando o outro. Eu só me sinto maior quando eu piso no outro. Então, o egoísmo ele só vai diminuir à medida que a vida moral predomine sobre a material. Né? Então, deixar de lado essas coisas pequenas de ficar se comparando ao outro, né? Então, à medida que eu vou me comparando ao outro, eu quero diminuir o outro, né? Então, entender que a vida é muito mais do que isso, a imensidade da vida, ela é muito maior do que isso, né? E aí na 914 ele fala assim: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isto, a isso? Aí os espíritos respondem: à medida que os homens se esclarecerem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, é isso mesmo. Olha, a gente não está falando da educação apenas do intelecto, mas essa educação moral que começa na família e que se estende também nas escolas, né? Aí eu digo na educação intelectual também, mas ela começa na família, da necessidade de educarmos as nossas crianças, porque a criança ela chega de uma forma, não uma folha em branco, a gente tem que lembrar disso, ela também chega com as suas tendências, e muitas das tendências levam ao egoísmo. Então, nós educarmos aqueles que estão próximos, mais próximos, a entender, né, que nós precisamos respeitar o outro e que nem tudo, as coisas não são só para mim. De novo, tudo que é bem para todos. Porque tem a ver com a nossa história espiritual, né? Essa questão do egoísmo. Nós precisamos defender a nossa preservação na Terra. E isso
tem a ver com nossos instintos. Então a gente vem com esse atavismo espiritual aí de milênios, né, de séculos, milênios na nossa história espiritual, em que a gente precisou defender a espécie, defender a prole, né, o bando e depois a família de todos os outros, todas as outras ameaças, tanto dos animais como da natureza, como do próprio semelhante. Então isso gerou em nós uma ideia de que eu sou o melhor, então eu preciso me defender a qualquer custo. Só que nós estamos num mundo totalmente globalizado, tanto materialmente e podemos dizer espiritualmente. E também porque Jesus nos alerta que a regra que vale para nós não é mais a do egoísmo, é do amor ao próximo. Então a lei que nos rege não é mais a lei dos instintos, é a lei de amor. Isso muda o foco, muda a proposta de convivência da humanidade. Nós não estamos regidos pelos instintos, nós já passamos dessa fase. Os instintos, sim, é que nos defendiam, né, e defendem os animais dos interesses, para os seus interesses. Nós não. Nós estamos inseridos e regidos pela lei de amor e pela lei de causa e efeito. Ou seja, aquilo que eu faço que prejudica o meu semelhante é minha responsabilidade. Aí então eu preciso pensar duas vezes antes de tomar uma decisão, porque aquilo que eu faço gera consequências. Se eu ajo com egoísmo, prejudicando o meu semelhante, é uma ação moral, não é mais uma ação meramente física. É uma ação moral. Eu não estou regido pelos instintos. Os animais, sim. Então, eles não têm responsabilidade pelos seus atos. Eles agem por instinto, defendendo seus interesses. Nós não. Nós não estamos mais regidos pelos instintos, e sim pela lei de causa e efeito, que diz que tudo que eu faço gera consequências e é minha responsabilidade arcar com elas. A gente queira ou não, a gente saiba disso ou não, porque Jesus já nos alertou, né? Então, por isso que vale a pena agir com fraternidade. Que quando você age com fraternidade, você está sendo bom para o próximo, mas para você mesmo. Você está gerando uma consequência melhor e saudável e equilibrada para você mesmo. Então podemos até dizer que por próprio interesse pessoal é melhor beneficiar o próximo, porque quando você beneficia o próximo, naturalmente você é beneficiado também, porque a consequência da atitude benéfica é boa para você também. Então isso muda tudo. Agora, vamos vencer? Vamos, né? À medida em que a gente vai conhecendo mais, a gente vai exercitando a fraternidade, olhando o próximo como um espírito, olhando que esse próximo, que é um espírito, estando na nossa família, no nosso local de trabalho, como um colega, como um familiar, como um amigo, ou como um político, ou como um famoso, né? Como um artista, um jogador de futebol, é um espírito que tem suas virtudes e dificuldades, como também nós temos. E nós temos muito a tendência ao julgamento, à crítica, à condenação do próximo, mas não olhando para nós mesmos, que é o que Jesus também diz, né? A gente olha para o próximo e enxerga um cisco no olho do próximo e não enxerga uma trave no nosso. Por quê? Porque é muito melhor eu olhar para o próximo e julgá-lo do que olhar para dentro de mim mesmo. E aí, então, me analisar, me observar, observar minhas dificuldades e aí tentar melhorar e modificar, né? É um processo muito longo. Mas é claro que nós estamos aí construindo esse conhecimento e exercitando como um treino, né? Exercitando essa nova postura que Jesus nos traz de 2000 anos atrás, que parece muito tempo, mas perto do tempo que nós estamos na Terra, como homens, como humanidade, o tempo do Espírito é pouco, 2000 anos. Então a gente está ainda exercitando e o Espiritismo nos ajuda a revivecer, ou seja, resgatar esse ensino fundamental de Jesus, olhar para o próximo, olhar para o irmão como semelhante e não como uma ameaça, olhar para o próximo como um irmão que precisa ser respeitado e não perseguido, e não julgado, criticado, condenado, né? Na época das redes sociais que nós estamos, em que você se oculta no anonimato e você critica qualquer um a qualquer preço para ter, inclusive para ter mais likes, né? Isso é um grande problema,
porque você se esconde no anonimato, ou mesmo não anonimato, mas você se esconde porque você está online, aí você acha que pode fazer o que quiser, mas não pode, porque também tem consequências. Estejamos onde estivermos, teremos consequências dos nossos atos. Por isso, vigiai e orai, como diz Jesus, para não cairmos em tentações. Mas o assunto é bem interessante, muito, muito profundo e importante. E por hora precisamos terminar aqui o nosso episódio de hoje. Queremos agradecer muito a sua audiência e aos nossos amigos que estiveram conosco, o Guilherme e a Kátia, esperando você nos nossos próximos episódios. Um abraço e até lá!